Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Giratrinco, esse é o 76º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes, representante do Ceará no Giro pelo Brasil. Terra de Belchior e dos maiores humoristas que o Brasil já teve, o Ceará também é a terra da luz, não apenas por causa dos dias ensolarados que o estado tem, mas também porque ele foi o primeiro estado a abolir a escravidão em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, algo que eu não sabia antes da minha pesquisa, e, ironicamente, isso tem muito a ver com o livro de hoje também. Vamos falar sobre ele. Publicado pela editora Seguinte em 2017, esse livro tem como proposta basicamente que, diante do apagamento das histórias das heroínas negras brasileiras, a Jarid Arraes vai querer recuperar, vai querer recontar essas narrativas de mulheres que lutaram a favor dos seus direitos, a favor da sua liberdade, a favor do seu espaço na sociedade e contra a injustiça e a opressão. E como isso vai ser feito? Isso vai ser feito a partir de uma coleção de cordéis. E o que são cordéis? Basicamente, eles são folhetos contendo poemas populares que eram pendurados em cordas, em cordéis, o que justifica o nome. E eles naturalmente vêm em forma de rima e muitas vezes acompanhados de estilogravuras. Nesse livro aqui, a gente vai ter ilustrações da Gabriela Pires que vão remeter a isso e que ficaram muito bonitas. Eu adorei as ilustrações desse livro. Normalmente, esses poemas eles vão ser recitados de forma melodiosa, cadenciada e acompanhados de uma viola. Um cordelista, normalmente, é o autor, o ilustrador, o produtor, o intérprete e o vendedor da obra. Aqui a gente sabe que isso não aconteceu, o que não é um problema, mas vamos falar um pouco mais sobre quem escreveu esse livro. Nascida em 1991 em Juazeiro do Norte, região do Cariri, Jarid Arraes é uma escritora que já publicou muita coisa. Só na literatura de cordel ela já tem mais de 70 títulos, é muita coisa mesmo. E eu já tinha lido outros 2 livros dela antes desse aqui. Primeiro eu li Redemoinho em Dia Quente, um livro de contos que tem umas histórias que eu realmente lembro de muitos detalhes. Foi algo que me marcou positivamente, eu adorei esse livro. E depois dele eu li o romance de estreia dela que chama Corpo Desfeito, uma história de violência familiar, que é a relação de uma vó e de uma neta. Normalmente a gente imagina a história de vó e neta como uma coisa assim, ai, a avó vai estragar a neta e tal, essa relação muito carinhosa, mas aqui é muito violenta, é uma coisa muito pesada, vai falar muito de religião aqui, e é um livro que me marcou também, não exatamente positivamente, é um livro que eu gostei muito, mas ele é pesado de verdade, assim, tem umas coisas muito tristes, é um livro difícil, eu diria. Atualmente a Jarid mora em São Paulo, capital. Lá ela mantém o Clube da Escrita para Mulheres, um grupo que você pode ir presencialmente se você escreve, se você é uma mulher. Mas existem os encontros online também, que qualquer mulher do Brasil pode participar. Eu acho que é gratuito, se eu não me engano, e tá acontecendo até hoje, assim. Eu acho que é um clube que já tem uns 8 anos que acontece, e você pode participar se você quiser, se você for uma escritora. Falado tudo isso, agora a gente pode ir para os pontos-chave do Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Esse é um livro que nasceu para ser declamado, não tem como não ler ele em voz alta, ele te pede para ser falado, é uma coisa que segue um ritmo muito legal, ele é muito bem organizado, assim. Mas é um livro que também mantém uma estrutura narrativa muito interessante. Os acontecimentos são encaixados nos cordéis de uma forma muito legal e é muito bonito de ver como que a Jarid conseguiu organizar isso tudo e ficar muito fluido. Foi muito divertido de ler, foi uma experiência única pra mim, que mal tem contato com cordel. Obviamente esse não é um livro perfeito, eu preciso falar de alguns defeitos que ele tem, mas na verdade eu diria que os defeitos se resumem em uma única coisa, que é a questão dele ser um pouco repetitivo. Primeiro, que praticamente todo cordel que tem aqui vai passar por 2 temas principais, que são como você ou como eu desconhecia essa história, como que isso aqui não é de alcance geral, como que isso aqui não é conhecido pelo povo, pelas massas, assim, como que essa história não tá na ponta da língua de todo mundo. E a segunda coisa é que cada cordel também vai falar assim, divulga isso aqui precisa chegar em todo mundo, então divulga. Ok, isso é necessário, isso realmente pode estar em todo cordel, faz sentido que cada cordel
tenha isso para ele ser uma unidade em si, mas ao longo do livro isso vai se repetindo e você vai ficando assim, meu Deus, todo o cordel vai falar isso, vai repetir isso, e repete. E assim, como é um livro, a gente tem que considerar que é uma obra inteira, é um conjunto da obra, né? E aí cada cordel por si só vai estar completinho ali, mas como um todo isso vai desgastando um pouquinho, eu tenho que ser honesto. Além disso, existe uma variedade linguística, uma variedade vocabular aqui, mas infelizmente tem uma hora que você sente que as palavras estão sendo repetidas. Existe um esforço para variar isso. Eu vejo um esforço muito claro da Jaridia Arraes, assim, é muito evidente que ela trabalhou isso aqui, mas era inevitável que, tendo as rimas parecidas, esses cordéis também tivessem umas palavras repetidas e você sentisse que você já leu alguma estrofe, algum verso parecido com aquele. Mas também eu acho que isso é o de menos, porque eu acho que essa sensação na verdade nasce do fato de que os cordéis eles vão seguir só 2 ritmos possíveis, estrofes com 6 ou com 7 versos, e isso vai fazer com que o livro pareça repetitivo também. Isso não é um defeito para os cordéis, isso é um defeito para o livro em geral, assim. Eu acho que tinha como variar um pouco, eu acho que tinha como ter formas diferentes, ritmos diferentes, e isso traria uma variedade, mas obviamente isso era muito difícil, isso exigia um pouco demais da Jarid, mas não tem como não notar. Eu vi gente falando sobre isso do livro, eu acho que foi uma coisa comum que eu vi em alguns comentários dele. E no fim das contas, eu acho que isso só me leva a concluir que eu recomendo que você leia isso aqui pausadamente, que você não leia direto. Eu tive que ler um pouco mais rápido do que eu gostaria, porque eu tenho aqui um prazo, eu tenho um cronograma que eu sigo de leituras, mas na verdade eu acho que vale a pena não se cansar e ler um pouco a cada dia, assim, porque as histórias elas vão ficar mais bem espaçadas e aí você vai ter uma experiência melhor. Daí, falando propriamente das mulheres que têm as histórias contadas aqui no livro, eu preciso dividir elas em 3 categorias, que são basicamente categorias de eu conheci ou não conheci essa história, mas tem uma outra categoria a mais, como você pode notar. A primeira categoria, que é das mulheres que eu já conhecia, envolvem pessoas que já apareceram no canal ou estão envolvidas em algum livro. E aí eu preciso falar que eu não vou repetir histórias que eu já contei aqui ou que eu ainda quero contar de alguma forma, mas o seguinte aconteceu. Primeiro que vai contar a história da Maria Firmina dos Reis, que tem vídeo aqui no canal sobre Úrsula, então eu já falei um pouco dela aqui, foi algo legal de ver, eu já conhecia, mas aprofundou um pouquinho assim, foi bacana. Outra que aparece é a Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo, escritora que tem outros livros e que um dia eu ainda quero trazer pro canal, Casa de Alvenaria. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu acho que é algo que tá um pouco pra frente demais e por isso eu tô falando dela agora aqui, como alguém que eu já li, eu gostei muito de Quarto de Despejo, mas era alguém que eu não vou falar também como uma curiosidade, eu acho que ela é a mais famosa que tá aqui no livro, inclusive. Em seguida, a gente também vai ter as histórias da Luísa Maim e da Nagon Timé, e elas estão contempladas de alguma forma, que eu não vou revelar totalmente, no livro Um Defeito de Cor, que também tem vídeo aqui no canal, um vídeo que eu amo. Esse livro é um dos meus livros da vida, de verdade, gente, sem exagero, é um livraço em vários sentidos, mas é um livro que eu já fiz um vídeo muito grande sobre ele para eu falar mais alguma coisa, só que tem histórias que estão nesse livro que também estão no Heroínas Negras Brasileiras. E por último, nessa categoria, eu vou falar sobre Aqualtune e Dandara dos Palmares, personagens que estão relacionadas à história presente em Angola Janga, um quadrinho muito bom, vencedor de vários prêmios, a arte aqui é linda, a história é muito bem contada, mas quem tá aqui mesmo é a Aqualtune, eu conheci ela daqui. A Dandara, ela não tá muito presente aqui, eu acho que talvez ela é citada, eu não lembro pra ser honesto, mas eu conheço mais ela por causa de pesquisas minhas mesmo e por causa de uma ocupação daqui de BH, que fica ali perto da região da Pampulha, que é a ocupação Dandara, a comunidade Dandara, que existe há uns bons anos também, e por causa dela eu conhecia a figura da Dandara. Essas eram as heroínas que eu já conhecia, mas existe uma delas que eu conhecia, mas que eu ainda vou falar aqui no canal, que é a Antonieta de Barros. Eu conheci a história dela pesquisando qual livro eu ia selecionar para cada estado no giro pelo Brasil, e o livro dela vai aparecer aqui. É uma história muito interessante, eu tô animado por esse livro, mas eu ainda não vou falar sobre porque já tá marcado o dia que eu vou falar sobre esse livro da Antonieta de Barros.
E por último, existem as mulheres que eu nunca tinha ouvido falar. Eu até poderia conhecer o nome de uma ou de outra, mas eu não sabia exatamente o que elas fizeram em vida, porque elas foram figuras importantes, e eu vou ler o nome de cada uma delas aqui. A gente tem no livro Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos Melo, Maria Filipa, Mariana Crioula, Teresa de Benguela, Tia Seata e Zacimba Gaba. Eu obviamente não vou contar a história de cada uma aqui, mas eu vou falar mais ou menos o que vai gerar curiosidade em você para conhecer mais sobre elas. A Esperança Garcia, ela escreveu uma carta que é histórica, em que ela descreve os maus tratos que ela e o filho sofriam durante o período da escravidão. Já a Eva Maria do Bom Sucesso, ela vai passar por um julgamento que também é histórico, que vai basicamente acontecer por causa de um acidente não, por causa de um roubo protagonizado por uma cabra. Acredite ou não, essa é a história mais doida do livro. Eu li assim e ficava, não é possível que isso aconteceu. E aconteceu, e é uma das mais interessantes, com certeza é uma das que eu vou lembrar com mais afinco, assim, que não vai sair da minha cabeça tão fácil. A Laudelina de Campos Melo basicamente vai se destacar pela defesa dos direitos das empregadas domésticas. A Maria Filipa era uma liderança na luta pela independência da Bahia. A Mariana e a Teresa de Benguela, elas vão ser rainhas de quilombos. A Tia Seata, eu declamei o cordel dela lá no TikTok. Pra quem não sabe, eu estou lá no TikTok, também tô no Instagram. Pra quem só me segue no YouTube, eu tô em outras redes sociais. E a Zacimba Gaba eu vou declamar aqui nos spoilers deste vídeo. No mais, eu não posso contar as histórias que estão aqui nesse livro, né, gente? O que acontece nele, basicamente, o que faz dele muito interessante é a forma como ele vai pegar esses acontecimentos e transformar em cordéis. O que acontece assim... É incrível o que a Jarid faz, é muito criativo, assim, dá pra ver a arte ali, é muito legal. E no fim do livro a gente vai ter referências de livros, de artigos, de teses, dissertações, muita informação sobre as histórias dessas mulheres, e é a Jarid falando pra gente basicamente assim: vai ler mais sobre elas, vai conhecer mais sobre elas. Provavelmente é material que a Jarid consultou para fazer esse livro, e realmente dá pra ver que ela estudou bem para conseguir escrever isso aqui. Além disso, eu achei muito fofo que no final tem um espaço para você escrever a sua história, a história de uma mulher negra brasileira que foi uma heroína na história ou na sua vida, o que é muito bonito também. Eu acho que esse convite à escrita é muito bacana. Existem alguns livros que eu já falei aqui no canal que proporam isso, que eu não achei tão interessante, mas nesse aqui eu acho que fez mais sentido. Até porque o cordel, ele vai falar de poemas populares, poemas com uma linguagem que não é muito rebuscada, que é sobre acontecimentos cotidianos também. Então esse convite ao público de escrever faz sentido com a proposta do livro, a proposta do cordel também. Por fim, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei. Se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que eu recomendo. Eu acho que todo mundo devia ler isso aqui. Eu acho que devia ser obrigatório nas escolas. Eu sei que tem algumas escolas que trazem isso, que trabalham esse livro, mas na verdade eu acho que devia ser todas as escolas, sem exagero. Eu acho que as histórias dessas mulheres deviam ser tão conhecidas a ponto de serem nomes de rua, nome de avenida, nome de praça, nome de parque, nome de aeroporto, sei lá, nome de tudo, porque realmente são pessoas que a gente devia admirar, que a gente devia ter como figuras importantes. E a gente tem uns nomes de rua aí com os ditadores, né? Eu acho que dava pra mudar, tem opções muito melhores pra mudar. E aí eu acho que é muito importante conhecer esse livro. Eu não vou poupar não, isso aqui todo mundo tem que ler, inclusive empresto. E esse é o vídeo de hoje. Pra quem não quiser escutar eu declamando a história da Zacimba Gaba, pra quem não quiser conhecer um cordel da Jarid Arraes, e quem for ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido. Eu peço pra você curtir o vídeo, responder aí nos comentários algo que você acha interessante, se inscrever no canal também, divulgar, compartilhar isso aqui. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo e vamos comigo quem quiser saber um pouco dos spoilers. Gente, eu vou ler o cordel, mas não se preocupa se você perder alguma informação crucial, porque depois eu vou ler essa partezinha aqui que vinha depois de cada cordel, que é um resumo da história, basicamente. Abre aspas. Zacimba Gaba foi seu nome, uma princesa escravizada, vinda de Cabinda, Angola, pro Brasil foi sequestrada, no estado do Espírito Santo acabou desembarcada. Zacimba Gaba foi descrita logo quando foi comprada como uma negra rebelde que até foi recapturada, depois de tentar fugir foi duramente castigada. No Largo do Chafariz, com crueldade foi surrada, junto com mais homens negros foi cuspida e humilhada, mas o seu olhar altivo mantinha-lhe encorajada.
O racista escravagista era o tal José Trancoso, que comprou Zacimbagaba e era um homem horroroso, sem saber da força dela ou caráter vigoroso. Mas Trancoso ouviu falar que Zacimba era princesa e, tomado por despeito, quis tirar essa certeza, mandando que lhe trouxessem arrastada e com dureza. Quando Zacimba chegou e então foi interrogada, respondeu com altivez, fez a história confirmada, era sim uma princesa, por seu povo era adorada. Com maldade sem medidas, Zacimba foi castigada, de noite e dia ela era chicoteada e ouvia-se o choro da gente desesperada. A inveja de Trancoso era porca de enojar, foi por isso que manteve o castigo sem cessar, e Zacimba foi cativa para ele a abusar. Trancada na casa grande, Zacimba era estuprada, por Trancoso e Capataz era tão violentada que os irmãos já se uniam com revolta levantada. Mas com medo da revolta, Trancoso mandou dizer que se algo acontecesse, a princesa ia morrer, e com isso aquietou o que ia acontecer. Pelas noites da senzala, um alto canto se escutava, era a princesa Zacimba que aos orixás cantava, por justiça e liberdade todo dia ela clamava. Ao longo do tempo duro, Zacimba se fortaleceu e sofria com seu povo por tudo o que aconteceu, mas tramava uma saída, o final triunfo seu. Com a ajuda do seu povo, fez um veneno mortal, da cabeça de uma cobra que era disso especial. Com o pó desse veneno, fez um plano crucial. Era aos poucos, todo dia, que o veneno ali botava na comida de Trancoso, que jamais desconfiava, lentamente adoecendo do veneno que tomava. Quando um dia, finalmente, o esperado aconteceu, o senhor da casa grande, entre gritos, faleceu, e a gente da senzala pra revolta se mexeu. Invadiram a casa grande e Zacimba os liderou, segurando uma peixeira, a princesa ali lutou, e os servos de Trancoso no confronto derrotou. Pelas matas foi Zacimba, com seu povo lhe seguindo, e correram muitos dias até que lhes foi surgindo uma terra de descanso, um quilombo se emergindo. No quilombo de Zacimba ela era celebrada, a princesa de Cabinda, por seu povo admirada, acolhia os que viessem, era assim bem respeitada. Com coragem e ousadia, os navios ela atacava, ia com os seus guerreiros e da escuridão pulava, libertando os cativos que pro quilombo levava. Muitas vezes repetiu esse feito de atacar, libertou muitos irmãos desde Angola a viajar, sem comida, só sofrendo, mas voltavam a sonhar. Na glória de sua vida, Zacimba então morreu. Foi numa luta difícil num navio que surpreendeu, mas foi de cabeça erguida que a princesa faleceu. Que história impressionante, é até de arrepiar. Deveria ser contada, espalhada a propagar. Essa força de Zacimba e o que nos pode ensinar. Diz que em 1690 Zacimbagaba foi comprada, Trancoso era português e no Brasil enricava, às custas da escravidão, do racismo que espalhava. Assim como Zacimba, de Angola escravizada, muitas outras também foram no Brasil que castigava, mas o espírito de luta nenhum branco lhes matava. Tenho orgulho de Zacimba de ser parte de sua gente, meu cabelo e minha pele, o meu sangue aqui corrente, são herança da princesa de bravura coerente. Viva a princesa Zacimba, viva os nossos ancestrais, viva Angola, viva o Congo e as tradições orais, viva a África, riqueza e as raízes culturais. Zacimbagaba era princesa da nação Cabinda, na região de Angola, mas foi escravizada e levada à região de Sapé do Norte, Espírito Santo, em 1690. O fato de ser princesa enfureceu o barão da fazenda, que torturava Zacimba e a proibia de sair da casa grande. Foi então que, com a ajuda de outros escravos, Zacimba começou a envenenar o barão lentamente durante anos, utilizando um pó preparado com a cabeça moída de uma jararaca, feito às escondidas na senzala. Após a morte do barão, Zacimba liderou a fuga com outros negros e formou um quilombo. Passou a comandar emboscadas noturnas para libertar escravos dos navios negreiros que vinham ancorar naquela região. Do caralho, viu? Do caralho. Meu Deus, assim, do caralho. Vamos para a conclusão. Agora é a minha vez de repetir. É assustador que a gente não conheça essas histórias e a gente precisa divulgá-las. Muito obrigado a quem ficou até aqui no vídeo de hoje. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo livro.
Gente, isso aqui tá igualzinho um esquilo voador. E depois que eu vesti, eu fui pensar que também parece muito aquele cara da nova onda do Imperador. Eu quero agradecer a Paty que já apareceu aqui no canal, por ter me emprestado os suéteres que eu venho usando também. Muito obrigado, eu tô me divertindo muito.